Você falou da bola de prata, você ganhou em 81 jogando pela Inter de Limeira. Isso. É uma conquista enorme, né? Olha, eu jogava no Juventus, aí eu fui a revelação do campeonato paulista, né? E aí eu fui jogar na Portuguesa de Esportes junto com o Enéas, se você deve se lembrar. Claro. Falecido Enéas, jogador maravilhoso. E o Enéas tinha um salário muito alto, que ele já tinha ido para a seleção e tal, tipo assim, eu acho que ele ganhava R$8.000 e eu ganhava R$700 ou R$1.000. Era mais ou menos, porque depois eu quero que vocês me perguntem sobre essa história de grana também na minha época. Aí eu fui bem na Portuguesa, o segundo melhor jogador da Portuguesa, fazia gol pra caramba, o Enéas me adorava, a gente fazia uma dupla muito boa, e acabou o meu contrato. Aí, naquela época tem isso também, né? Na época você sozinho que ia resolver com o presidente, os caras eram muito astutos, sabiam negociar, eu inocente, nós não tínhamos empresário, não tínhamos representante, não tínhamos nada, eles tiravam proveito disso, o nosso passe era preso, nós não podíamos ir para outro clube, quer dizer, você ficava ali à mercê do que eles falassem. E quando eu cheguei lá e fui falar com ele, com Teixeira Duarte, lembra dele, presidente? Sim, claro. Isso, Teixeira Duarte, lá da Portuguesa. Aí eu fui falar com ele lá na salinha dele, quando eu falei que eu queria ganhar, não igual a Enéas, mas eu queria ganhar pelo menos a metade, tá? Não, de jeito nenhum, assim mesmo. Não, pode sair, não vou dar nada, não, e é o seguinte, você não vai jogar mais. Era assim, judiava daí, tá bom, não jogo mais. Fui para minha casa, fiquei sem jogar, acho que talvez um mês. Aí tinha um outro jogador meu amigo lá que jogava na Portuguesa, que aconteceu a mesma coisa, chamado Camargo. Ele jogou no Santos, um ponta direita. Aí nós falamos, eu vou lá na Portuguesa, não, eles têm que decidir minha vida, porque o aluguel estava atrasado, eles passando necessidade. Eu sumido, né? Aí eu fui, eu e o Camargo lá, e fomos falar com o presidente, libera a gente, apareceu o time aí, libera a gente, Ele, não sei o que e tal. Aí eu lembro que eu estava com o Camargo na sala dele, aí o Camargo ficou mais nervoso do que eu, pegou a mesa, que ele estava sentado assim, a mesa dividindo a gente, nós estávamos sentados lá de cá, e empurrou para cima dele, jogou para cima do presidente, desesperado, e eu também ali desesperado para sair, aí eles chamaram segurança, tal, tiraram a gente de lá, eu novinho, cara, judiação do caramba, o Camargo também novinho, querendo uma porta aberta, querendo ganhar nosso dinheirinho. Aí eles não deixaram, não deixou, mas passou 8 dias, 10 dias, apareceu a Inter de Limeira, querendo levar a gente. Aí eles me chamaram e eu falei, começar tudo outra vez, porque a Inter de Limeira naquela época, era um time de recém-subido, voltar para o interior outra vez, eu falei, não, meu Deus, eu tenho certeza que eu vou arrebentar lá, o senhor vai me honrar, eu tenho certeza absoluta que eu não vou deixar cair. E resumindo, fui eu e o Camargo para lá. Fiz um campeonato maravilhoso, fui o 10 do Campeonato Brasileiro, da Bola de Prata, fui artilheiro. Hoje, depois de 40 e tantos anos, fizeram lá uma enquete de qual o jogador mais brilhante que passou pela Inter de Limeira, e olha que passou Paulo Isidoro, passou Éder, passou tantos craques recentes, inclusive esse que está no Sport hoje, que jogava no Santos, esse 10, que eu esqueci o nome dele. 2 nomes que jogam no Sport hoje, que jogava no Santos. Que joga atualmente no Sport? Joga no Sport agora, o 10 do Sport. 2 nomes. Jogou junto com o Neymar no Santos. O 10 do Santos. Como é que era o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci. Não era o Ganso? O 10 do Santos era o Ganso, não era? Não, mas tinha um outro meinha, depois que o Ganso saiu, acho lá, que jogou bem, jogou no Palmeiras. Vou achar aqui pra você. Tá, ok. Aí... jogou no Sport e tal. Aí até ele, que é recente, houve uma votação do melhor jogador que passou lá de todos os tempos, foi o Eloy, o camisa número 10 lá. Então, uma honra para mim ter ido para Limeira. Aí depois que acabou o campeonato, apareceu o Santos, Cruzeiro, Botafogo, Inter de Porto Alegre, Grêmio, apareceu um monte de time. Aí eu escolhi quem? Eu era corintiano, né? Escolhi o Santos por causa do Pelé. Porque você escolheu o Santos por causa do Pelé? Escolhi o Santos por causa da 10 do Pelé. Eu falei, meu Deus do céu. Aí aconteceu uma coisa maravilhosa comigo em Santos, que eu não sei se vocês querem que eu conte agora, porque nós estamos ainda lá no Juventus. Não, mas você falou a questão de grana, parece que isso interferiu no seu trabalho lá no Santos, né?
Grana? É. Não teve uma questão aí com os outros jogadores, uma questão qualquer, que os outros jogadores só se preocupavam com grana? Não, no Santos não houve esse problema, não. No Santos, o grupo era aquele grupo dos meninos da Vila, eu era muito querido lá, só que eu cheguei, o treinador era o Sérgio Clérici, lembra? Um jogador brasileiro que jogou muito tempo na Europa, ele era treinador do Santos, e ele que me levou, ele era o treinador da Inter de Limeira, e ele foi para o Santos. Aí eu falei, já tem um treinador lá que gosta de mim, que me conhece, aí eu escolhi e fui para o Santos. Mas não tinha os outros jogadores, não tinham problema com dinheiro, não tinha uma situação lá meio esquisita? Talvez não envolvendo você, né? Não, eu não me lembro disso. Pode ter ocorrido, mas existia, assim, um ciúmes, né, assim, um pouquinho, porque eu era 10, o Pita era 10. Quando o Pita era um jogador excepcional, um craque de bola, vocês sabem disso. Uhum. Só que ele era assim um pouco, às vezes ele desligava do jogo. E quando eu fui, o treinador já me colocou com a 10 e me colocou capitão do time. Entendeu? Tá. E aquilo pode ter gerado um pouquinho de ciúmes, não do Pita, porque eu chamei o Pita, olha só, eu chamei o Pita e falei, Pita, você tem uma história no Santos. Eu era assim, muito, assim, olhava muito o lado dos companheiros, sempre fui assim na minha vida. Eu falei, olha, você é o 10 do Santos, eu estou aqui, não estou aqui para tomar o teu lugar, o treinador vai colocar nós dois no meio para jogar, você escolhe o melhor lugar que você quer jogar, eu vou um pouquinho para frente, vamos trocar, vamos nos adaptar a esse esquema que ele quer colocar, tal, para que a gente renda, tal. E aconteceu, maravilha, né? Aí tem outras duas histórias para contar também aí, que uma é no jogo contra o Palmeiras, que o treinador quis me colocar do ponto esquerda, no lugar do João Paulo, e a minha ida para a Itália. Mas antes disso, eu queria saber, você foi para o Santos por causa do Pelé. Chegou a encontrar o Rei lá na Vila, não? Rapaz, essa foi a maior loucura da minha vida. Olha que eu participei, sou campeão de Champions League, joguei contra Platini, Rummenigge, joguei naquela época do campeonato italiano, que todos os melhores jogadores do mundo estavam lá. Aquela seleção de 82, toda ela era das Juventus. Eu joguei contra Sofi, Caprini, Scirea, Gentili, Boniek, Paulo Rossi, Causio. Esse time eu joguei, a época era maravilhosa lá do futebol italiano. Até esqueci o que eu ia falar, que você perguntou. Estava falando do Pelé. Você encontrou o Pelé no Santos? Então, aí, quando eu cheguei no Santos, o pessoal falou, o meu armário era do lado do Pelé, o único personalizado era o armário do Pelé e o meu era do lado dele. E os caras falaram, o Pelé vai treinar e tal. Aí quando eu cheguei, rapaz, no time já jogava Palhinha, ex-Cruzeiro, Chicão, ex-São Paulo, Nilson Dias, aqui o nosso bacharel do Botafogo, e tinha outros grandes jogadores lá. E quando eu cheguei, rapaz, que eu entrei no vestiário, vocês lembram naquela época a gente usava uma bolsinha assim, uma mochilinha. Aí quando eu voei pro meu armário, cara, quem tá lá sentado? O Rei, Pelé. Meu Deus do céu. Aí eu tremi. Foi a única vez que eu tremi na vida. Aí só que eu não fui lá, que eu fiquei nervoso. Aí eu fui em direção à massagem. O cara estava fazendo massagem porque era mais de longe e eu podia ver o Pelé lá. Aí eu fiquei olhando, aí me veio Andradina, na Copa de 70, o Rei, aquele cara. Pô, eu sou de Andradina, vi esse cara fazer aquelas maravilhas. O maior jogador do mundo, meu Deus. Aí eu olhando lá para ele ali se trocando, fortão, micão, sarado. Naquela época não tinha musculação, não tinha nada, mas o bicho era de natureza, era de pernão, botando aquela atadura, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá, cara. Eu tenho que me trocar, eu vou ter que ir lá, pega o Negão. Aí parti em direção ao Negão, né? Parti em direção ao Rei. Aí ele estava conversando com o Palhinha de cabeça baixa, e ele ali no meu armário, né? Eu tinha que encostar do lado dele. Aí ele me olhou e falou assim, Eloy, meu craque, você é o jogador que eu queria no Santos. Juro por Deus, cara, quase desmaiei. Eu olhei para ele e falei assim, Pelé, eu posso tirar uma foto com você? Então você sabe como é que... Fiquei tão assim. Aí, pô, fiquei do lado do cara, o cara se trocando ali, e eu do lado dele, mas ele ali na resenha, tal, dele, eu nervoso, eu saí logo, aí ele falou, Eloy. Aí eu saindo, eu olhei, ele falou, pode ficar tranquilo, pode ir lá pro campo que nós vamos tirar a foto. Só que, quando o Negão saía do vestiário, a imprensa, vocês sabem, saía ali 500 ali, 20, 30 para cima do Negão.
Ele era tudo, naquela época não tinha esse negócio de sala de imprensa, nada, era tudo ali dentro do campo, os caras invadiam o gramado e acabou. Pô, aí quando ele entrou, cara, foi todo mundo pra cima dele, ficou ali, ele lá no meio de todo mundo e tal, e nós lá treinando e chutando, nós já brincando de bobinho, aquelas coisas que naquela época podia, tal, com os craques lá e tal. Aí ele lá no meio desse povão, cara, ele levantou a mão, Eloy, Eloy, aí eu olhei, ele, vem cá, cara. Aí eu fui, cara. Poxa vida, aí o negão falou, só vira a camisa do avesso, que era Adidas, ele tinha Nike, né? Ele pediu para eu virar a camisa, eu virei, e eu acho que vocês já viram essa foto, tenho certeza que vocês devem ter visto. Aí ele tirou, agachado, abraçado, conversando comigo, abraçou com boa, rapaz, meu Deus do céu. Interessante que logo em seguida fez uma filinha, sabe quem? Palinha, Chicão, os craques também, queria tirar uma foto com ele dentro ali, e aproveitaram e tiraram também. E graças a Deus que o Pelé era um cara maravilhoso. Depois ele fez grandes coisas ali, ele me ajudou. Ele fazia festa, convidava os jogadores, ele falava assim, Eloy, Pita, João Paulo, vocês não vão. Só vão esses casca grossa aqui. E um dia vocês vão entender por quê. Não deixava a gente participar de nada. Cuidava da gente também. Pelé é uma pessoa excepcional. Esse foi meu sonho realizado também, porque ele é o melhor do mundo e eu consegui abraçar esse homem dentro do campo, treinar com ele, ver ele errar, ver ele acertar, ver ele fazer coisas maravilhosas. O negão jogava bem de zagueiro, ele jogava bem de cabeça de área, ele jogava bem no gol. 2 toques, ele arrebentava em qualquer lugar que colocasse ele. Por isso que ele é o melhor do mundo.